aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, nós escutamos a parábola do bom samaritano. Para compreendermos bem o significado dessa parábola, é necessário considerar a interpretação clássica dos padres da Igreja, que vem nela uma espécie de resumo da história da salvação. Esse deve ser o nosso ponto de partida para que a nossa interpretação não seja moralista, para que nós compreendamos que, antes de tudo, essa parábola nos diz o que Deus fez por nós, e a partir disso, como nós devemos agir, sim. Mas nós somos capazes de amar porque fomos amados, porque somos amados por Deus. Então os padres da Igreja sempre entenderam que o bom samaritano é o próprio Jesus. Esse homem que desceu de Jerusalém para Jericó e que foi assaltado, espancado, arrancaram-lhe tudo, deixaram-no quase morto. Esse homem representa a humanidade, representa cada um de nós. Jerusalém é a cidade da paz, é a cidade celeste, simboliza o paraíso. Descer, portanto, de Jerusalém para Jericó significa a queda, significa a humanidade decaída devido ao pecado, e aqueles que assaltaram, que espancaram aquele homem são os demônios, é o diabo. Ele fica quase morto, moribundo, agonizando, como nós que perdemos a vida sobrenatural da graça, feridos de morte pelo pecado, assim como os assaltantes arrancaram tudo daquele homem, também nos foi tirada a santidade original, a inocência, a graça originais, a nossa dignidade de filhos de Deus. Essa é a condição do homem, essa é a condição da humanidade depois da queda. Caído, ferido, de morte, semi-morto. Primeiro passam um sacerdote e um levita. Eles representam o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Nada podem fazer. Eles veem a situação daquele homem, mas não se aproximam.
não fazem nada. De fato, São Paulo muito bem explica isso, que depois da lei, o pecado se proliferou ainda mais. O pecado abundou. Porque a lei denuncia o pecado, a lei evidencia o pecado, mas ela não comunica a graça, não salva, não redime o homem. Apenas explicita, põe às claras a realidade do pecado. Então, como diz São João no começo do seu evangelho, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram através de Jesus Cristo. O sacerdote e o levita que passam ao largo daquele homem, veem, mas não fazem nada, representam justamente o Antigo Testamento, que aponta o pecado, mas não é capaz de salvar, não é capaz de redimir, não comunica a graça, não comunica a vida divina. No entanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça, em virtude de Jesus Cristo, que é o bom samaritano. O bom samaritano que passou, chegou perto, viu e sentiu compaixão. Isso lembra inclusive quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, que ele diz assim: eu vi a opressão do meu povo, eu escutei os seus clamores, os seus gemidos, eu desci para libertá-lo. Essa atitude de Deus que vê, que se aproxima, que toma iniciativa, que age. Então o Filho de Deus se encarnou, se fez homem, se aproximou. Como no evangelho de domingo passado, Jesus dizia para os discípulos irem e pregarem o evangelho dizendo: o reino de Deus está próximo. E nós dizíamos que o reino de Deus está próximo significa Deus está próximo. Deus se aproximou. Deus está perto. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, Deus diz assim a Moisés, que transmite ao povo essas palavras: este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance, não está longe. Ao contrário, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Por isso, converte-te para o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. A palavra se aproximou tanto de nós que se fez gente, se fez carne, se fez homem. Jesus, a palavra eterna encarnada, é o bom samaritano que vê, sente compaixão e toma uma atitude. Não basta se comover, ver, perceber e nada fazer. Então, se aproxima, faz curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. O óleo nos lembra o batismo, a unção, a graça de Deus comunicada a nós no batismo. O óleo e o vinho. O vinho, claro, lembra a Eucaristia, o sangue de Cristo derramado para nos purificar, para nos limpar do pecado. Então derramou óleo e vinho. Depois colocou o homem em seu próprio animal. Os padres da igreja entendiam aqui uma imagem da própria encarnação, a humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre si a nossa condição mortal, assumiu a nossa natureza humana e com ela os nossos pecados,
para nos redimir. Colocou o homem sobre o seu animal e levou-o a uma pensão que evidentemente simboliza a igreja, onde nós recebemos os cuidados adequados pelo próprio Jesus, por aqueles que ele incumbiu disso. Entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, pedindo que cuidasse dele e prometendo retribuir na sua volta todo o gasto a mais. Então, de fato, a igreja sempre entendeu que essa passagem, que essa parábola resume a história da salvação, daquilo que Deus fez por nós. Mas a parábola termina dizendo: vai e faze a mesma coisa. O próprio Jesus, na última ceia, nos dará um mandamento novo, que é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aquilo que eu fiz por vocês, vocês devem fazer também uns pelos outros. Aquele mestre da lei se aproximou de Jesus e fez uma pergunta, não porque ele de fato quisesse saber a resposta, porque ele acreditasse em Jesus, mas diz São Lucas que ele queria pôr Jesus em dificuldade. É a mesma pergunta que o jovem rico faz: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Para que a minha vida tenha sentido, para que a minha vida valha a pena. Eu quero ter um propósito. Eu quero que a minha vida não acabe aqui, mas que ela seja duradoura, que ela seja eterna. Eu quero alcançar a salvação. Eu quero ir para o céu. E o que eu devo fazer? Quando Jesus responde ao jovem rico, ele diz: cumpre os mandamentos. Aqui Jesus devolve a pergunta e o próprio mestre da lei responde com aqueles 2 mandamentos que resumem a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus diz: muito bem, você respondeu corretamente, faz isso e viverás. Se você já sabia a resposta, então por que fez a pergunta? O mestre da lei, querendo se justificar, então pergunta: quem é o meu próximo? Era uma questão debatida entre os judeus na época. Quem é o meu próximo? São os judeus? São os que pertencem ao meu partido, ao meu grupo, no caso, os fariseus. Alguns deles diziam: o meu próximo é só quem pertence ao grupo dos fariseus, quem pertence ao meu clã, a minha tribo, a minha família, e assim por diante. Havia toda uma discussão. De modo geral, os samaritanos, por exemplo, não eram considerados próximos. E por isso, Jesus escolhe justamente um samaritano para representá-lo na parábola. Mas então a resposta de Jesus com a parábola é: o meu próximo, afinal de contas, quem é ele? É aquele de quem eu me aproximo. Portanto, pode ser qualquer pessoa, desde que eu tome a iniciativa, não por simpatia, não por um gosto pessoal, mas por amor a Deus, eu me aproximo. Porque, como diz São Paulo, com as consolações que recebemos de Deus, nós consolamos os outros. Ou como Jesus diz: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Ele nos amou primeiro, Ele se aproximou de nós.
Se eu experimento na minha vida o perdão, a misericórdia, o amor de Deus, então eu também devo perdoar, eu também devo amar, ser misericordioso como Deus é misericordioso. Qualquer pessoa pode ser o meu próximo se eu tomo a iniciativa de me aproximar dele. Então, nós recebemos amor, nós comungamos Jesus na Eucaristia, que é o próprio amor encarnado. E esse alimento se transforma em quê? Em amor. Deveria se transformar em amor concreto para com os outros, porque senão eu comungo, eu vou à missa, eu rezo o terço, eu leio e medito a palavra de Deus, eu me confesso, eu recebo, me abasteço, para quê? Eu sou um saco sem fundo? Eu só quero receber e não sou capaz de dar. Esse amor que eu recebo não se transforma em amor na minha própria vida? Eu ponho combustível no carro para que o carro se movimente, para que o carro ande. Então precisa se transformar em compaixão, em amor concreto, em serviço. Amai-vos como eu vos amei. Ele me amou e se entregou por mim. Como Jesus deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida uns pelos outros. Vai e faze a mesma coisa. Seguir o exemplo de Jesus. Como diz aquela oração, que algumas pessoas conhecem como oração de São Francisco de Assis, oração da paz. Na verdade, essa oração não foi escrita por São Francisco. Ao contrário, ela é bastante recente, ela é bastante moderna. Mas é uma síntese da espiritualidade franciscana. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E a oração diz: fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele me amou, ele se aproximou de mim e eu devo fazer a mesma coisa. É isso que nos ensina essa parábola. Mas o ponto de partida é Jesus. É a graça de Deus. Senão, a gente cai num simples moralismo, como se tudo dependesse de nós. Não. Tudo depende, antes de tudo, da graça de Deus. E uma vez tocados pelo amor de Deus, então nós podemos agir assim, não só imitando um exemplo de Jesus, mas sabendo que é por aquilo que Ele nos deu que nós podemos fazer aquilo que Ele fez. É por isso que nós comungamos, é por isso que nós rezamos, é por isso que nós nos confessamos e assim por diante. Lemos, meditamos a palavra de Deus, para sermos outros Cristos, para emprestar as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração, emprestar para Jesus, para levantar aqueles que estão caídos, para curar aqueles que estão feridos no corpo e na alma. Jesus quer que nós emprestemos para Ele o nosso corpo, essa humanidade estendida, como que uma continuidade do mistério da encarnação, para que Ele continue como bom samaritano, transmitindo a graça a todas as pessoas. Então vamos pedir a Jesus, o bom samaritano, que nos amou e se entregou por nós, que nos conceda também um coração compassivo, misericordioso,
que sabe amar, que sabe transformar o amor em gestos concretos de bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.